Então, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos fazer o desenho de um gato deitado no Illustrator. Então, para isso, nós clicamos aqui em criar na interface do programa, vai abrir essa janela, nós clicamos em Web e eu vou escolher esse formato aqui mínimo, 1024 por 768 pixels, para criar o nosso documento. Colocamos um título no nosso trabalho, aqui em pré-definição, vou escrever aqui gato deitado, já tem a largura, a altura, orientação, paisagem, cores RGB, 72 dpi, que eu não pretendo imprimir, modo de visualização padrão, clicamos em criar e ele vai abrir o documento com essas especificações. A primeira coisa que a gente tem que fazer, assim que abrir o nosso documento, é vir em arquivo e inserir uma imagem salva aqui no nosso computador. Então, vou inserir o desenho que eu fiz a lápis aqui para dentro do Illustrator e vou ampliar esse desenho que eu fiz aqui na minha página. Com a ferramenta seleção, pego uma dessas alças e arrasto segurando a tecla Shift para não distorcer. Vou vir aqui na barra de propriedades e colocar 39% aí de opacidade para que a imagem fique transparente, para que eu possa vetorizar melhor aí o nosso trabalho. Vou pegar a ferramenta seleção, clicar na ferramenta elipse e com a tecla Shift vou fazer uma circunferência do tamanho aí da cabeça do nosso gato. Com a ferramenta caneta, eu começo a clicar nos pontos chaves para desenhar as duas orelhas do nosso gato. Então, vou também deixar essas duas formas da orelha transparente também. Vou selecionar a circunferência e as duas orelhas, clicar aqui em modo de forma para unir as orelhas e a circunferência para fazer a cabeça do gato, fazer mais dois triângulos para formar a parte interna das orelhas e com a ferramenta elipse vou arrastar aqui e fazer duas circunferências para compor os dois olhos. Então faço a circunferência, aperto na tecla Alt e duplico a circunferência para poder desenhar os dois olhos. Agora desenho com a ferramenta caneta o nariz com um triângulo e com um arco desenho a boca. Ainda com a ferramenta caneta vou clicando em pontos chaves e arrastando com o botão esquerdo do mouse para fazer o desenho do corpo. Lembrando que o corpo eu coloco em uma camada separada, o rosto eu coloco em uma camada separada, a cabeça também. Então, para nós criarmos camadas novas no Illustrator, basta clicar no sinal de mais aqui na lateral direita, onde está escrito camadas. Feito a vetorização do corpo, também preencho com a cor verde, só para termos uma base aí da nossa forma. Também coloco uma transparência no corpo do nosso gato e agora crio uma nova camada para fazer o fundo. Então, com a ferramenta caneta, vou fazendo aqui a espécie de um raio de sol para compor parte do fundo. E agora, com a ferramenta caneta, em uma outra camada, vou desenhando a grama em que o nosso gato está deitado. Reparem que eu utilizo a ferramenta caneta, não dou cliques em muitos nós, clico e arrasto somente em pontos chaves. Agora, com minha imagem praticamente toda composta, vou utilizar a ferramenta construtor de formas. Clico nessa ferramenta, seleciono toda a minha imagem, clico na ferramenta construtor de formas e vou começar a fazer a pintura dessas áreas de interseção. Reparem que quando eu passo o mouse, o ponteiro ele fica sombreado.
essas áreas de sombreamento são áreas específicas em que o Illustrator já separou e entende que eu quero que essas áreas sejam independentes e coloridas com cores específicas. Então vou utilizando a ferramenta conta-gotas e utilizando também a paleta de cores aqui no menu à direita para ir preenchendo com as diferentes cores a minha composição. Em relação às camadas, em relação às cores, volto para a opacidade de 100%, porque agora eu já tenho a minha imagem toda vetorizada. Crio uma nova camada para fazer a segunda parte do fundo, a segunda camada do fundo. Para isso, vou criar um retângulo do tamanho da minha página e vou enviar esse retângulo para trás de todas as outras camadas. Então, para isso, ó, eu puxo para baixo, para deixar essa camada do retângulo verde atrás de todas as demais. Depois é só eu mudar as cores de acordo com a paleta de cores que eu quero pôr aí na nossa ilustração. Então, para o fundo, eu vou colocar 2 tons de amarelo e no gramado eu vou colocar 2 tons de verde. Aqui na cabeça, onde vetorizei, não ficou tão certinho, então eu vou pegar a ferramenta circunferência e vou colocar somente o contorno aqui na cabeça da silhueta do gato. Feito isso, nosso trabalho quase pronto. Já colocamos as sombras, as interseções, as cores, restando apenas alguns detalhes. Posso clicar aqui nesse olho no menu de camadas para esconder, para ocultar ou para mostrar algumas camadas. Com a ferramenta caneta, faço um arco, clico em Shift, duplico esses arcos e faço um giro para fazer os bigodes do gato. Então, só vou fazer os bigodes do gato de um lado. Vou mudar o contorno de preto para a cor branca e com a ferramenta espelhamento vou espelhar para o outro lado os bigodes do gato. Para isso, clico com o botão esquerdo na ferramenta espelhamento. Agora assinamos o nosso trabalho. Vou colocar aqui um tipo de letra mais manual. Colocamos a data, escolhemos o tamanho da fonte e uma cor que não venha agredir ou atrapalhar a nossa ilustração, que seja harmoniosa com a nossa ilustração. Depois de assinar, colocar a data, está aqui, nosso trabalho está pronto. Agora nós iremos salvar em formato .ai, formato Illustrator, e poderemos exportar também em formato PNG. Então a gente vem aqui em arquivo, exportar, colocamos o título do trabalho, exportar em 72 dpi, pois não pretendemos imprimir. Está pronto aí o nosso trabalho. Espero que gostem. Inscrevam-se no nosso canal, deixem seus likes, seus comentários, compartilhem e até a próxima com mais dicas de desenho e ilustração. Um abraço do Ailton Teodoro e até a próxima.